Olá, Rondônia, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Pois é, estamos aqui tocando esse mês de janeiro aí, já ultrapassando a primeira quinzena, né? Vai muito rápido, a gente tá indo muito rápido. E cheio daqueles penduricários, daquelas mazelas que nós tínhamos lá em 2026. Não adianta, a gente muda em um segundo, o ano muda, mas tudo aquilo que a gente tinha de bom e de ruim continua acompanhando nossa vida. A ideia é a gente trabalhar para que a gente conserte um pouco daquilo que aconteceu lá no passado, aquilo que puder ser consertado, e que a gente tenha a inventividade para criar alguma coisa que a partir de agora do futuro. E quando a gente olha no passado e que tem alguma coisa que está errada, na verdade o que nós estamos fazendo é analisando aquilo que nós fizemos para que a gente tenha suporte, que a gente coloque os pés no momento de dar um salto de qualidade para frente. Falar em salto de qualidade, a gente sempre fica pensando a respeito de desenvolvimento. Quando pensa em desenvolvimento, tem duas áreas que estão sempre aqui na mente da gente. O comércio e a indústria, que são os dois caminhos que alavancam qualquer progresso. Aí o agro, Léo, o agro é primário. Então, quando a gente tem o agro, plantio, colheita, isso tudo, depois nós temos a transformação. E transformação, a gente está falando de indústria. E depois da indústria, a gente tem a parte do comércio, que é a troca de mercadorias, essa coisa toda, o financiamento de bancos, tudo. Tudo isso está muito aí envolvido. Nós estamos num estado que é uma franja do Brasil, um estado pequeno, que corresponde, que complementa o PIB brasileiro com uma parte muito pequena, mas essa parte muito pequena ela tem avançado bastante. A gente tem dado alguns exemplos aqui, principalmente no agro. Quando a gente fala de agro, eu disse que logo depois a gente tem as agroindústrias, indústrias, e eu trago hoje aqui uma figura para falar a respeito desse assunto. Superintendente da Fielo, meu querido amigo e uma figura que é de todos conhecidas aqui, o Batista, o Gilberto Batista. Meu Deus do céu, como é que eu vou esquecer o nome do Gilberto aqui na minha frente? O Gilberto Batista, são quantos anos mesmo de Fielo, Gilberto? 25. 25, né? Tem mais 6 aí agora, né? Não, que isso. Não sabe, você não vai largar a mão do Tomé, né? O futuro a Deus pertence. Gilberto, o futuro a Deus pertence. A gente às vezes tem que dizer assim, que o passado também, lá no passado, há 25 anos atrás, o futuro a Deus pertence, e a gente só vê que o Mercosul está caminhando agora. Antes de falar de Mercosul, que é um tema que a gente vai abordar aqui no programa, eu queria falar a respeito de logística, porque esta semana, me parece que dia 12, segunda-feira, começamos a receber aí os primeiros boletos do pedágio da BR-364. E daqui a pouco a gente vai receber o pedágio também da hidrovia do Madeira. Queria que você falasse a respeito desse assunto, em que é que isso adiantou para a gente, se é que adianta de alguma forma, quais são os problemas que a gente ainda tem. Bom, Léo, prazer estar aqui contigo, falar um pouquinho da indústria, da economia do estado como um todo. Pedágio, é lógico, pedágio é ruim. Falar a Federação das Indústrias, o Gilberto, enquanto superintendente da Federação, defende que seja cobrado pedágio. Não. Tá? É lógico, se a gente fosse falar, o ideal fosse que você tivesse essa rodovia toda duplicada, 100% duplicada, tá? E não tivesse pedágio nenhum. Uhum. Mas o modelo que foi idealizado para atender a situação atual do Brasil não permitiu isso. Normalmente, como é que você faz uma concessão? Fazia, digamos assim, era você, o lá governo... Lá nos tempos passados. Para pegar a 101 como exemplo, o governo federal investia na rodovia, ou seja,
fazia todas as obras estruturantes que nela é necessária, duplicação, terceira faixa, fazia toda essa estrutura. Depois ele não tinha condições de conservar realmente. As pernas do governo não teria, perna ou tentáculos não teriam condições de conseguir dar manutenção. Então ele entregava para o privado a manutenção, ou seja, aquilo lá, e fazer os reparos que advessem nesse período de concessão. Mas nos tempos para cá não está sendo possível. A 364 pensou-se inicialmente em duplicá-la toda. O governo federal... Pelo menos de Vilhena a Porto Velho. De Vilhena a Porto Velho. Fazer, então, o governo federal investiria, fazia lá, investir 5 bilhões aqui, então, para poder ficar com ela pronta. Foi feito projeto para isso, foi contado tudo. Mas aí viu que não, esse orçamento não existia, nunca conseguiu esse orçamento. Você pensar o orçamento do DENIT o ano todo, acho que foi ano passado, ano retrasado, foi 40 e poucos bilhões, ou seja, não tem condições de uma rodovia, um pedacinho de uma rodovia, conseguisse consumir todo o orçamento, ou seja, teria que parar de fazer obra no Brasil todo e ver essa daqui. Não tinha esse modelo, ficou-se vários anos. O Miguel, quanto era... Miguel de Souza, abrindo um parênteses, Miguel é uma fonte de inspiração, tá? É no Miguel que eu me espelho para poder desenvolver alguma coisa para a indústria rondoniense. Tá? E quando ele estava no DENIT, lá como diretor de projeto e planejamento do DENIT, pensou-se aqui a maneira de ter, fazer as melhorias necessárias para essa 364, primeira hipótese de duplicação, depois construção de terceiras faixas, e apresentava os orçamentos e nunca tinha dinheiro para isso. Aí começou-se a pensar num outro modelo de concessão. Seria uma concessão chamada patrocinada, tá? Aonde o privado entraria, fazer alguma parte, mas as obras mais caras, por exemplo, esse trecho de duplicação entre Jaru e Médici, que tem ali obras caras de derrocamento, aquela curva da morte, tá? Então, essa parte quem paga é o governo federal, enquanto o DENIT contrata ali, e as outras partes quem paga é o privado, também ficaria atrativo, tá? Mas também não conseguiu ter orçamento, viabilizar dotação orçamentária do DENIT para fazer isso. E foi para o último modelo, que era o seguinte, olha, não temos condições, está aqui privado. Meia sola de um lado, meia sola do outro, então vamos lá ver o que é possível fazer. Calculou um primeiro pedágio para duplicar ela toda, tornando totalmente inviável. Aí pegou o trecho crítico, que é esse, com terceiras faixas, calcular. Eu sempre digo, normalmente quem calculava como é que ser o valor do pedágio, como é que ser as regras de concessão até então, era o DENIT, o Departamento de Planejamento e Engenharia do DENIT. Essa da 364, quem calculou foi o BNDES. Ou seja, o BNDES é banco que foi calcular, porque é mais uma operação financeira de um empreendedor que vai antecipar os recursos, vai pegar no BNDES, vai antecipar os recursos para poder fazer essas obras e depois vai, através do pedágio, começar a receber. Tanto que a gente conseguindo esmiuçar minimamente o projeto ali para poder até sair a favor ou contra, ou ser contra com posicionamento concreto, ou ser a favor, tentando, você verifica que nos primeiros 9 anos a empresa vai colocar dinheiro, ela vai ter que buscar dinheiro no mercado financeiro, buscar... Apesar da movimentação toda que nós temos. Toda essa movimentação, apesar desse pedágio caríssimo, tá? Não sei se existe pedágio por quilômetro rodado mais caro no Brasil que esse. Se existir, eu desconheço. Tá? Mas apesar de tudo isso aqui, ainda mesmo assim, ela vai ter que botar dinheiro até o 9º ano, a partir do 10º ano, que o fluxo de caixa começa a ser positivo, ela teria aí 20 anos a mais para poder recuperar o que ela investiu aqui agora e, logicamente, ter lucro. Nenhum setor privado vai entrar num negócio, tá? Se não for para ter prejuízo, não tem sentido que ela vai gerar emprego. Tanto que tem um banco que é sócio, né? O Banco Opportunity é um dos integrantes do consórcio. Tá? Da nova BR-364. A nova 364, que é o Grupo J. Fazer um brinde à sua vinda aqui. E já que estamos falando de Mina Linda, melhor água do estado de Rondônia, vamos falar de água também. Vamos falar de Hidrovia do Madeira.
vai sair alguma coisa muito parecida com isso aqui E o da hidrovia já tem um fator positivo. Quando houve a privatização da Eletrobras, quando a Eletrobras foi privatizada, parte do recurso dela, na época era em torno de 590 milhões, que se deve estar aplicado no mercado financeiro, deve passar de 600 milhões, foi destinado justamente para não impactar no pedágio. Então, essas obras mais caras, que era essa dragagem, há um monte de discussão, qual que é a largura do canal de navegação? Quebrar 90 metros. as pedras. Derrocagem. Tem uma derrocagem prevista ali, porque também você vai fazer a dragagem. Mas onde que chega na pedra não existe milagre, só com detonação. E tem um impacto ambiental nessa questão que não é fácil de superar. Então, mas teria esses 600 milhões, arredondando esses 600 milhões, que é justamente utilizado para não ter esse impacto no pedágio. Então, o pedágio seria só um pedágio para a navegação comercial, seja para balsas, as balsas grandes, essas embarcações pequenas, ribeirinho, essa embarcação de passeio, nada disso estaria sujeito a pedágio, pelo menos esse é o projeto apresentado pela ANTAC e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Que está mais ou menos já resolvido, né? Tá, mas mesmo assim, existem várias questões que estão pendentes, precisam ser negociadas e chegadas numa conclusão. Por exemplo, quem tem as balsas de grãos, eles pleiteiam que a largura do canal onde vai ser a dragagem, a caixa, vamos chamar de caixa para ficar mais fácil, tem uma determinada largura. O projeto prevê uma largura de 90 metros. Esse canal seria de 90 metros a manutenção desse canal. E o pessoal acha que esse canal seria insuficiente. Tá? Até usa como um parâmetro o negócio. Você falou se tanto na rodovia do Pacífico, em fazer uma rodovia Pacífico, que seu desenvolvimento. Lembro que nas apresentações, tanto dos peruanos como nossas, dos brasileiros, a gente fazia o caminhãozinho saindo daqui, chegando lá no Porto Pacífico. Você deve lembrar dessas apresentações. Isso. Só que na época, eu lembro, o caminhãozinho era só um caminhãozinho pequenininho, né? Porque na época a carreta de carga era 25 toneladas. Isso, não existia o bitrem, né? Bitrem, esses germinados não existiam, tá? Foi construída uma rodovia com capacidade para 25 toneladas e principalmente a largura dela e a inclinação dela não prevê para esses caminhões bitrem, tá? Pô, aí hoje a utilização da bioceânica ela acaba sendo limitada em razão de um projeto concebido na década de 90. Muito tempo atrás. Aonde você não tinha essa previsão. Então, a mesma coisa com as balsas. Primeiro, uma balsa aqui levava uma quantidade, um comboio de balsa levava uma quantidade, precisava de uma largura a 60 metros, era o suficiente. Hoje, a maior parte delas trabalham com 90, 100 metros. Aí tem um que diz, olha, eu levei um comboio, acho que foi do Bertolini, fez um comboio. Do Bertolini, eu vi. Um comboio ali que ele estava, acho que 120 metros só de largura do comboio ali. 40 containers para frente. Container não, balsas, balsas, né? 40 balsas. Então, desta forma, olha, o pleiteio, só a gente está pensando na questão de uma concessão, na questão de futuro. Então, eles pleiteiam mais ou menos que seriam 150 metros esse canal, tá? Seriam necessários. Então está nessa questão, como é que se equaciona, como é que atende todos os interesses. Um canal de 90 vai atender bem o cara que transporta a balsa de container, por exemplo, que é uma balsa comum, não tem comboio, mas o graneleiro... Daí você vai... Não, o Raimundo Holanda, a FENAVEGA, ele já é daqueles que defende o largo. Ele quer também o largo. O largo, tá? Porque o Raimundo Holanda é FENAVEGA, né? A federação, ele tem que atender tanto as balsas dos graneleiros como o que vai conter. As balsas dele, né? Quem trabalha com esse container é mais a Socorro Carvalho, meu xará Gilberto Maciel, tá? Alguns ali no Porto, a BDX, essa largura é perfeita, mas pensando ali que o caso do Irani, que já levou um comboio que já não serviria nesse canal, e com a possibilidade de todos eles também fazer esse comboio grande, então o gargalo está ali. Mas a questão um detalhe, o Irani desceu com esse comboio da forma que nós estamos falando aqui de 40 balsas, mas na época do Rio cheio. Cheio, tá? Na época do Rio
calma. Então, volta. Mas o que está esperando, se nós estamos fazendo aqui, daqui a um tempo, e desse na época do Che, a evolução vindo, o aumento de grãos, crescendo Rondônia, o noroeste mato-grossense, a capacidade do rio para dar conta teria que ser sempre balsas, comboios de balsas talvez maiores e precisando realmente mais de 100 metros de largura nesse canal, tá? Então é essa a questão, nós temos que prever agora para não reclamar lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, está reclamando, igual a gente questiona essa questão da bioceânica. Eu atropelei aqui a carreta que estava aqui ainda no meio da BR-364, caímos aqui na hidrovia, mas eu preciso voltar lá porque ficaram faltando algumas coisas aqui ainda da BR-364, né? Isso, voltando na BR-364, é evidente, da forma que foi feito, o pedágio é caro, mas é necessário esses investimentos, não tem como. Primeiro, tanto olhando pelo lado do investimento, ou seja, você precisa, para continuar desenvolvendo, você precisa investir nessa rodovia necessariamente, né? Tá? Senão o desenvolvimento de Rondônia também para, porque a gente tem uma dependência da 364, não existe um eixo alternativo. Você pensou nisso, você né? Pensou, lembra o Ivo Cassol, você pensou da rodovia do Boi, vinha como paralelo dela, mas são bilhões de investimentos muito maiores, tanto que tudo vira, volta na ausência de recursos. Você não vai conseguir recursos para poder fazer. Então, o único caminho que se inventou é isso aqui. Um trechinho simples, 34 quilômetros, que é a Expresso Porto. Até hoje, né? Não conseguiu fazer. Só vai conseguir fazer agora com a concessão. Agora, com a concessão, o consórcio, a nova 364, vai priorizar. Era para fazer no 4º ano, eles querem começar no 2º ano já. Começar a entrar. Esse Expresso Porto, só o que tem de custo adicional nesse Expresso Porto vai subsidiar em parte o custo do pedágio. Perfeito. Tá? Porque você vai ter uma melhoria. Outra melhoria significativa, eu lembro bem de um professor da Unir, que deu uma entrevista meio que defendendo a necessidade da privatização ou a necessidade da concessão devido à situação. Vai chegar, ela está em vias de colapsar, daqui a pouco para. E quando acontece um acidente, para. Eu mesmo tive de parar 5 horas na já aconteceu 364. Já aconteceu comigo. Todos têm. Ou você ou alguém muito próximo de você vai falar, eu tive que ficar 5, 6 horas parado. Além das perdas que nós tivemos de vidas, eu vou me lembrar aqui do Eduardo Valverde. Pois eu sempre me lembro dele. Também, meu amigo Eduardo Valverde. Tá? Cara, a gente tinha posicionamentos políticos divergentes, mas uma amizade, a hora que falava em produção, produtivo, eram convergentes. Tá? Mas, é um exemplo clássico disso aqui. Quanto é mais, cara, o pedágio ou a vida? Tá? Sem contar o seguinte, a hora que essa rodovia tiver, nós estamos falando, não sei, daqui de máximo 10 anos, ela vai estar com toda essa infraestrutura pronta. Tá? Vai ter conectividade, né? Um buraco na rodovia é 72 horas que eles têm. Apareceu um buraco ali, 72 horas não tiver tapado aquele buraco, vai receber uma sanção. Tá? Então vai ser um investimento permanente, então, aí você consegue reduzir, a gente vai reduzir. Normalmente as rodovias em concessão, elas reduzem em 25% a caso de acidentes fatais. Aqui vai reduzir muito mais. Até porque aqui, por ela estar saturada, a rodovia, o tempo sem a fiscalização da polícia rodoviária é dentro das possibilidades deles, tá? Já com a concessão, não, você vai ter balanços ao longo, passou, ele vai ter que encostar, vai ser informado, o monitoramento dela de ponta a ponta vai permitir que a compartilhamento de informações. É um outro mundo, né? É um outro mundo, é o seguinte, o motorista vai ter que disciplinar, então vai reduzir acidentes, tá? Vai evitar quebras, que também acaba provocando acidentes, porque você vai ter uma rodovia, tá, plenamente trafegável. Então, gente, sou a favor de pagar pedágio? Não. Mas entre pagar um pedágio, tá, ter uma previsibilidade de quando vai chegar a sua mercadoria no destino e, sobretudo, preservar a garantia de vida, tá, ou a segurança maior na vida, isso não tem preço. Antes de fechar esse bloco, só uma pergunta. Logo depois desses 9, 10 anos, desses primeiros 10 anos,
O Estado vai continuar, ou seja, o governo vai continuar fazendo as faixas laterais, ampliando essa caixa da BR-364, ou isso vai ser uma outra história para um outro momento, para um outro planejamento? Nel, essa questão da coisa é um plano de negócio que tem ali. Aumentou bem o fluxo, por causa dos grãos do Mato Grosso, aumentou o fluxo, tá? Existe uma equação financeira, tá? Aumentou isso aqui, o consórcio é obrigado a investir mais. Perfeito. Chegou os 10 anos equacionando, começou aqui. O Receita está subindo. No quinto ano, a Receita já estava prevendo que ia dar um déficit de X, deu X menos 30%. Ele já é obrigado a começar a investir mais. Estudo analisado. Analisado, por isso que existe uma fiscalização muito próxima mesmo da agência reguladora, que é a ANTT, tá? Tribunais de Contas que examinam isso aqui. E, sobretudo, seguinte, a população vai estar fiscalizando isso aqui. Tá? Então não é um negócio largado, não é essas concessões que a gente fez há tempos atrás, que o cara abandonava. Não, é um tipo de concessão cara, sim, mas é um tipo de concessão muito regulada, e vai trazer realmente benefícios para todos os usuários comerciais e os usuários privados. Há 8 anos eu falo a respeito eu conto a história de 29 anos do Hospital de Olhos Veloso. E agora o Hospital de Olhos Veloso, ele está contando, ele mesmo, contando a sua própria história. Eu queria trazer esse depoimento aqui para vocês. E antes de chamar o Hospital de Olhos Veloso, queria lembrar aqui a vocês que nós temos uma empresa que está aqui há mais de 30 anos, que na verdade viu nascer essa BR-364, andou nela no tempo que você tinha atoleiro, areião e não tinha asfalto. Aí o Catu está aí até hoje. E eu queria chamar a sua atenção para você que precisa sair daqui para estar sempre nas cidades aqui do interior, indo e vindo, que um ônibus vai ficar muito mais barato, estamos falando de pedágio, vai ficar muito mais seguro e é uma possibilidade que você tem de fazer essa viagem com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Previsibilidade. Né? Pensa a respeito disso, para você, pessoa, e para suas cargas também. Fica ligado e agora sim, vamos lá para a visão do Hospital de Olhos Veloso. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso, então quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Enquanto vocês estavam aí ouvindo e acompanhando aí os nossos comerciais, ouvindo aí o Catur, a gente estava conversando aqui e a gente voltou aqui no tempo, fazendo a linha do tempo para a gente falar a respeito de Mercosul. 1991, a minha querida Andréa Minuto estava aqui lembrando para a gente, vou buscar onde é que começou isso, no tempo do Collor, né? Salvo engano. Isso, foi lá na década de 90, começou o Mercosul. Já alguns anos depois, 99, para a memória, sua proposta de fazer um acordo. Aí, o Mercosul nasceu como uma redenção, né? Uhum. Porque você tinha alguns países do nosso continente, Chile, por exemplo, dá como exemplo, ele sempre optou em fazer acordos bilaterais, em vez de fazer multilaterais, bilaterais. Então ele tem acordos individuais. Tem acordo com o Japão, tem acordo com a China, acordos com os Estados Unidos, tá? E o Brasil sempre foi mais de bloco, multilateralismo. Ele nasceu o Mercosul nisso e logo já nem 10 anos no Mercosul. A Argentina optou por fazer a ALAC, né? Que é a ALAD, né? A Associação Latino-Americana de Desenvolvimento, isso. Que é o que liga, vai até o Canadá. Isso. Tá? E o Brasil
aí o Brasil sempre foi mais dessa linha de multilateralismo. Você tem os acordos de complementariedade econômica, temos um ACE com a Bolívia, temos um ACE com o Chile, temos um ACE com o Peru, tá? E o Mercosul nasceu lá, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, esses países desse eixo ali. Aí logo o primeiro grande projeto foi celebrar um acordo econômico com a União Europeia, entendeu? Vamos falar, os ricos com os pobres. Ou seja, é onde é que nós vamos comprar a mercadoria para a gente vender na bodega daqui, né? Tinha que ir lá no supermercado. Aí foi desde 99 agora que está saindo realmente um período de que ficou estagnado, tá? Mas está saindo. Eu acho que esse acordo Mercosul e União Europeia vai trazer muita vantagem assim, para o Brasil em alguns itens, aqueles mercados, mas aqueles nichos de mercado. Porque existem uns gatilhos, né? A própria coisa, os gatilhos 5%, já quase começa. Mas os nichos, aquele que não tem, que só o europeu ganha, eu acho aquele que são que é bom, né? Aquele que é bom, que remunera bem. Isso eu acho que o Rondônia, trazendo para o estado de Rondônia, não é a carne de Rondônia que vai fazer diferença, que a carne você consegue vender em outros mercados. O Vietnã mesmo está abrindo novas frontes de mercado, a China habilitou quase todos os nossos frigoríficos, mas aquilo, olha, itens de nicho de mercado, uma castanha, um chocolate através do cacau produzido aqui, o café... O café indígena, né? O café indígena, esse que tem um apelo que você vai produzir com sustentabilidade, preservando na Amazônia. Então, quando você fala em cacau, ele é um sinônimo de conservação, porque você tem que plantar uma árvore de cacau para produzir. Então, ele traduz aquilo em conservação da biodiversidade, traduz em floresta, traduz em sequestro de carbono, tá? Então, isso... Não estamos falando sequer no cupuaçu, né? Que uma hora dessa vai sair um... Então, eu estou dizendo, então, é esses nichos de mercados que acho que a indústria rondoniense, ou a produção rondoniense vai encontrar no mercado, porque eles pagam mais por essa questão. Eles pagam mais, é um mercado seletivo, é um mercado com poder aquisitivo altíssimo, e é um mercado que paga pela diferença de estar se sentindo, eu me sinto bem pagar um pouco mais por saber que aquela está sendo uma produção inclusiva, uma produção sustentável, tá? O apelo do café indígena, o apelo dessa produção sustentável na Amazônia, tá? Eu preciso mandar um recado aqui para as minhas amigas que trabalham com biojoias. Está na hora de voltar a pensar nisso aqui. Está na hora de pensar em fazer artesanatos daqui dessa região. Porque é o seguinte, na hora que abre a porta do supermercado lá se abriu para comprar a nossa carne. Mas nessa hora a gente entra com todo o restante que a gente tem aqui. Isso, verdade. Então, por favor, não se desliga disso não, tá? Tá, independente, falar, essa questão aqui, a tributação já era pouca, já era baixa. Não, mas você abriu o mercado, agora você olha para o mercado como um todo. Tá? Antes, pode dizer, a carne, o café em grande escala, ele abre realmente o mercado para você. Mas esse nicho é o que vai ganhar dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro que você. É interessante o mercado. A Rondônia na questão da carne, ela tem a certificação de livre de febre aftosa, sequer sem vacinação, ou seja, vacinação não tem aquele risco, porque quando sem vacinação, não precisa se preocupar que houve uma quarentena entre a vacinação e o abate, porque a grande preocupação, ou seja, do consumidor, quando compra uma carne livre de febre aftosa, mas com vacinação, se foi obedecido entre a vacinação e o abate desse animal, uma quarentena, provavelmente aqueles efeitos, aqueles resquícios da vacina não estão mais no organismo do animal. Quando é sem vacinação, você já não tem essa preocupação, não tem será que ele vacinou isso aqui 10 dias, 15 dias, 20 dias do abate? Não, quando não tem vacina, não tem isso aqui. E sem contar que principalmente o manejo da vacinação, ele cria a rejeição no animal e isso acaba contaminando a carne. É umas imagens até não agradáveis de se ver quando dá rejeição da vacina no corpo do animal. Tá? Então, quando não tem isso, realmente é sinônimo de saudável, de carne saudável, de despreocupação. Por isso que o europeu, para entrar a carne lá, ela tem que ser realmente de mercado livre de febre aftosa sem vacinação. Eu me lembro de a época que eu trabalhei na Sadia, né, foram 5 anos em que a gente
é obrigado, quando você entra na Sadia, você é obrigado a passar por todos os processos de industrialização. Então, desde a chegada do animal até o abate final, tudo aquilo ali, assim, um processamento de carnes, tudo isso é algo que a gente sabe como é que todos os países do mundo olham para o Brasil e olham porque é o seguinte, nós somos um país de clima tropical, as doenças aqui, nós temos endemias, nós tínhamos uma série de problemas que a gente teve que ultrapassar. E a gente ultrapassou isso com muita garra, muito garbo e com muita garra, né? Graças a Deus está tudo Mas bem. essa dieta está certíssima. Para que um vendedor, uma pessoa, ele tem que conhecer o processo. Você fala, se eu vou numa indústria lá, eu vou lá no escritório da indústria, vamos com o Marcelo, quando a gente vai visitar as indústrias, a gente vai lá no chão de fábrica mesmo. Você tem que entender como é que você vai falar de uma indústria, de um processo produtivo, se você não teve lá. Eu brinco, quando a gente foi visitar os frigoríficos, primeiro que a gente visitar, a gente fazia o caminho do boi. Dava lá naquele corredorzinho que vai para o abate, como é que é o abate. Lá no brete. Aí né? você vai para a sala de matança, onde vê que é aquele setor, não é um lugar assim muito agradável, mas vai lá, quer conhecer, quer saber como é que é o processo produtivo de um frigorífico, tem que ir lá até o processo de embalagem, até o processo onde vai para a graxaria, conhecer todos, que aí você conhece etapa, cada etapa, tá? Aconteceu alguma coisa num frigorífico, você poder saber, falar com propriedade, você tem que ir lá e conhecer mesmo. E aí o caçadinha fala, eu quero um profissional na minha linha de frente aqui, ele tem que conhecer tudo, porque a hora que um cliente de qualquer lugar do Brasil ou do mundo perguntar, ele tem que dar a resposta com segurança. Nós temos no Brasil 2 sistemas que atuaram muito forte e atuam muito forte nessa parte de sanidade animal. O CIF, Sistema Federal Sistema de Inspeção Federal, e nós temos os processos de Estado. Aqui no Estado nós temos a Idaron. E a Idaron é uma agência, apesar de o nome lembrar masculinidade, nasceu como instituto, né? O Idaron, mas é uma agência. E essa agência, ela é voltada para 2 partes, uma para a sanidade animal e a outra vegetal. Ela tem 2 divisões lá, sanidade que cuida da parte vegetal e a parte animal. Essa parte animal, ela já foi posta à prova, a gente não tem mais o que provar com relação a isso. Mas eu acho que a gente ainda deve muito, não a Idaron em si, mas eu acho que todo o estado de Rondônia ainda deve para o mundo alguma coisa em termos de respostas para a classificação de sementes, a classificação de madeiras, tudo isso. Existe algum projeto para melhorar isso a partir de agora, desse momento Mercosul? Não tem nenhum projeto desse em andamento. É lógico que a agência Idaron tem lá suas gerências de vigilância vegetal e animal. É lógico que animal, ela é um alimento que ele sai em natura, né? Então você requer realmente. E o rebanho, o tamanho do rebanho, o volume econômico de uma única atividade é tão grande que se exige realmente. E eu acho que a forma que o Júlio conduz ali, o Júlio Pérez, que é o presidente da agência. O alemão. O Júlio Pérez conduz essa agência, tá? É de extrema confiança, ele traduz em segurança, tá? Sempre falo, olha, Júlio, o que você faz aqui, você traduz em segurança. Participo, a federação tem assento, um conselho lá que é de sanidade animal, a gente tem assento, tá? E a segurança que ele nos transmite na condução desses fundos é inquestionável, tá? Eu acredito que realmente existe uma necessidade de dar um passo a mais agora no rumo dessa questão da certificação dos grãos realmente, para você ter realmente isso como um cartão postal, porque acho que a sanidade animal nossa é um cartão de visita. Tá? A hora que você pensa você tem resposta rápida, qualquer evento que possa acontecer, as respostas são rápidas. Tá? Se existe uma logística preparada para qualquer negócio, para a resposta realmente ser de imediatas, para não ter solução de continuidade no processo produtivo. Eu acho que a gente agora seria a hora de começar a realmente olhar, principalmente para essas questões de nichos, para a gente aproveitar melhor esse acordo União Europeia-Mercosul. Nós tivemos já durante algum tempo alguns governadores, principalmente governadores, mas tivemos também vice-governadores, secretários e tal, que junto com o Fiero, com o FEComércio, com o Sistema S, se dedicaram a
vender, e eu falo vender aqui entre aspas, vender o Estado, vender a ideia do Estado produtor, que anima a indústria, que anima a economia, o desenvolvimento e a economia de uma forma geral. A partir de agora, com o Mercosul assinado, ainda faltam algumas coisas, viu, gente? Não tá totalmente fechado, não, mas é irreversível, né? Eu acho que o processo deu um passo importantíssimo. Agora, o acordo está assinando, aí você tem agora um processo que é gradativo, mas aprovar em os congressos deles, cada país tem que aprovar o seu, mas uma vez se venceu a etapa de firmar o acordo, o outro ali a necessidade vai estar fazendo isso, porque eles também, nós temos que lembrar o seguinte, que o custo de muito produto, principalmente da área farmacêutica, que é fabricado lá, vai reduzir o preço aqui. Então eles também têm um interesse, tá, em melhorar realmente a venda dos produtos deles aqui. Nós estamos falando só do agro, daqui para lá, mas aqui também vai viabilizar, principalmente a indústria farmacêutica, que é o que vem muito da Europa, tá? Máquinas de precisão que vem da Alemanha, isso aqui também eles vão ter interesse em agilizar lá, porque eles só vão poder usufruir disso aqui depois que eles tiverem aprovado lá. Não tem como entrar só, reduzir a parte tributária desde a entrada aqui e não a nossa. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que o grande desafio, e era mais, acho que político partidário, tipo os agricultores franceses fazendo pressão em cima do Emmanuel Macron e tal, porque a agricultura deles realmente é uma agricultura cara, né? E tem que vender mais caro. E vai entrar os produtos do Mercosul lá, para as que uva, tanto daqui como da Argentina, do Chile, vinho, acho que vai diminuir significativamente lá. Será que alguém vai ter coragem de vender o queijo para a França? O queijo na França, a produção daquele queijo vai ter lá. Então, mas por outro lado, o queijo deles vai reduzir aqui também. Vai. Tá, então, não, essa coisa toda facilita a vida de todo mundo. Facilita. Né? E principalmente, eu acho que a melhor parte é nós termos acesso à tecnologia que nós não temos hoje. Não tem hoje que a gente vai ter acesso a essa tecnologia mais com preço mais atrativo, ou seja, a gente vai ter que conseguir chegar à tecnologia, chegar ao mercado, principalmente nessa hora que fala em tecnologia, que fala em inovação, remete ao mercado alemão, que é onde que nasce. A indústria 4.0 nasceu na Alemanha, combustíveis do futuro sempre sai lá na Alemanha. Então, a hora que a gente pegar toda essa transferência de tecnologia, o acesso às tecnologias com preço mais acessível, vai desenvolver muito. O Brasil, que é esse país que tem uma enormidade de atividades que depende disso aqui, eu acho que muito mais, o Brasil tem muito mais a lucrar do que a Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? E eu acho que eles estão visualizando mais a oportunidade de colocar os produtos deles lá, e eu acho que o Brasil ganha sim em botar o nosso produto, mas acho que vai ganhar mais com a redução tributária do que vem de lá para cá. Eu vejo no futuro, eu vou fechar esse bloco, mas só para lembrar que eu vejo no futuro mais alguma coisa. Nós temos lá em Minas Gerais um acelerador que de partículas? Partículas que deve fazer como é que se chama isso? É o trabalho de checagem do material que nós temos aqui, todo o material aqui da floresta, e dar uma paradinha lá, uma travada naquilo ali assim, para a gente descobrir qual é aquela coisa que serve para um fármaco. E eu acho que a partir daí nós vamos ter isso aí também. E esse acelerador que a gente teve que construir na Marra, porque o mundo não queria que a gente tivesse, e a gente conseguiu, a gente vai conseguir fazer isso a partir disso aí muito mais. E a gente provou que isso era bom na época que a gente teve aqui a pandemia, né? Nós saímos na frente com a análise daquilo ali. Eu vou fechar esse bloco aqui com a Olá Telecom, e eu queria falar a respeito de Brasil 2026, mudanças políticas à vista, economia cheia de nós, arcabouço fiscal, que tem gente que chama de calabouço fiscal, eu sou daqueles que chamam de calabouço fiscal, enfim. E Rondônia, é claro que está num momento de mudança. O governador Marcos Rocha disse que não sai candidato ao Senado, vai continuar até o final do seu governo. Eu já vi alguma coisa muito parecida com essa acontecer entre Confúcio Moura e Daniel Pereira, e eu vou ficar aguardando aqui. A minha amiga Andréa me disse o seguinte:
Eu vou esperar para abril. Eu acho que eu vou seguir o pensamento dela também. Vou fechar em abril. Olá, Telecom. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje, que vai ter somente 3 blocos, porque quando eu começo a conversar com o Gilberto, dá vontade da gente sair conversando, e a gente vai passando e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma emenda. Eu vou chamar a Samar, o Samar, lembrando que o Samar são 3 unidades com a mesma qualidade, a mesma competência, a mesma humanidade no tratamento, e a gente volta na sequência com mais Gilberto Batista, superintendente da Fiero, que está conosco aqui nesta noite. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos. Equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. O recado do Samar já saiu aí, tá? E vamos continuar agora. 2026, o que é que a gente pode esperar do Brasil? Bom, 2026 é aquele ano que você não espera muito de produção, mas por quê? Nós temos um carnaval depois do carnaval. Tem aquelas indecisões em abril de quem sai aqui em Rondônia. Você tem comentado anterior, o governador parece que ele vai terminar o mandato dele. Eu acho que o governador era um cara que ele tinha chances reais de ser eleito senador. Indiscutivelmente, a esposa dele, eu acho que chegaria, a dona Luana Rocha, chegaria facilmente à Câmara Federal. Acho que ela tem um trabalho aí que não é... que seria eleito, acho que diz os antigos, com a mão nas costas, né? E o governador perde, o Estado até perde com ele não sendo senador, porque qual que é a vantagem de você ter... Ele foi um daqueles vendedores do Estado, Isso, né? Ele foi um cara que vendeu o Estado no mundo todo. Tá? Tem muitas coisas que... Vocês andaram juntos aí? Andamos juntos, até brincadeira, você de novo por aqui, vamos encontrar para você de novo por aqui, tá? E ele vendeu muito o Estado ali. E ele conhece esse Estado, você pensar a realidade atuais do Estado, tá? Acho que poucos vai conhecer como ele conhece, porque ele está lá nos municípios. E há 8 anos, né? Há 8 anos, e ele sabe qual que é a necessidade de cada prefeito, de cada vice-prefeito, porque vai lá, o cara está na cola dele, então não tem jeito, não tem como... não vou lá em Guajará. Se não vai em Guajará, o prefeito de Guajará vem aqui. Então ele sabe. Então, o cara indo para o Senado com uma bagagem dessa, realmente ele teria a chance de ele ser um senador realmente de destaque, reunia todas as coisas. E se casando ainda com a Luana como deputado federal, ser prefeito, a gente lembra muito do Valdir Raupp. Que aliás faz falta, tanto ele quanto a Marinha. Ele com a Marinha faz uma falta, o casal faz uma falta, porque desenrolava tudo. Eu lembro bem de um fato, né, que a gente queria ir fazer um voo para Trinidad, na Bolívia. Tá? Tem um evento lá, ia estar até o Evo Morales, o então presidente da Bolívia, está lá, marcamos um evento e fretamos um avião para ir. Aí o cara falou, tudo certo, eu entrei com o pedido na Receita Federal, indeferiu, né? Não tem que cancelar. Não, o que a gente pode fazer, eu levar vocês até Guajará, eu converso com uma empresa
tem lá na Bolívia, elas vêm buscar vocês em Guaiará para fazer. Eu falei, pô, mas que negócio complicado. Aí, tratar de um outro assunto com a Marinha Rápida. Aí contando, do jeito que eu estou contando, não, mas como é que é? Como é que foi isso? Me manda essa coisa. 2 horas depois, O avião tava... ela já deu retorno, falou, não, o voo ia ser daí, não, está tudo certo com a Receita Federal, elas vão lá, vai liberar, porque tinha que a Receita Federal liberar o voo na saída e receber o voo no retorno. Tá? Então tinha uma capacidade de resolução da Marinha. Eu sempre falo para ela, eu acho que a gente perdeu muito por causa desse contato que tinha com... poucas pessoas sabiam andar em Brasília como ela. Como ela e como o Valdir Raul. Como o Valdir. Isso, eu digo, por que tinha tudo isso? Porque ele veio de um tempo de governo e leva esse conhecimento. Então, eu acho que o governador Marcos Rocha, com o Confúcio, não foi diferente também. Os primeiros anos de governo, por que fez tanto? Não fez tanto porque ele é tão governo, não, porque ele tem as informações. Tá? Então, realmente seria eu penso que seria... do Assir, quando era senador, trazendo toda semana praticamente alguém de Brasília para fazer reuniões do agro aqui em Rondônia. Então, mas é uma decisão dele que a gente não questiona. Ele deve ter o pessoal, né? Pessoal. O bom disso aqui é que a gente não tem esse plano de continuidade. Eu acho que o estado de Rondônia, a nível de Brasil, eu não ouso informar, porque eu não sei qual que são o projeto do governo Lula. É um projeto mais de assistencialismo e esse ele vai para a reeleição. Eu acho que ele amplia isso e a preocupação é quem vai pagar essa conta. Tá? A preocupação que a indústria tem é essa. A carga tributária a gente não consegue mais suportar, não tem nem o física nem jurídica. Chegou o calabouço, né? Chegou no limite ali. Então, quando você criou a tarifa social para não se pagar, mas distribuiu para os demais. Você cria, eu quero ampliar a questão do bolso, tem que sair recurso de algum lugar sem. Então, essa é a grande preocupação essa. A nível de Estado, eu acho que o nosso Estado está com as finanças razoavelmente equilibradas aí, então a gente tem um cenário bom. No cenário político a gente não vê grandes mudanças do que vai ter ali. Acho que as chances que tem segue o mesmo perfil do governo que aqui está. Então, eu acho que no Estado a gente não teria problema de rupturas, de uma forma de desenvolvimento. Acho que a gente continuaria nessa ascendência. Não vejo um cenário dramático para frente lá na troca, nem 26 e nem 27. A gente fala muito a respeito da nova ordem mundial e a gente está aí com um presidente que é voluntarioso, que é extremamente ativo, até para a idade. É estranho até pela idade dele, mas uma pessoa que se joga na frente das balas, né? Me lembra muito a figura do super-homem, já idoso, mas daquele que a bala bate nele e não derruba, que é o Trump. E nós estamos vendo aí que essa nova ordem mundial de que tanto se falava, ela está hoje tomando caminhos que são esquisitos. Eu não gosto de usar o termo esquisito não, porque em espanhol é outra coisa, mas estranhos, eu acho que é isso aí. É estranho, eu acho que ele é corajoso, ele fala algumas coisas, a gente duvidava de muitas ações dele, eu acho que essa operação na Venezuela, até concordo nessa questão, dizendo, já que não concordo com a forma que foi feita na Venezuela, acho que é uma invasão da soberania. Tá? Mas agora também não concordo que ele volte, também não, acho que já saiu, agora você tem que ir para a Venezuela, que a Venezuela é um país rico, com todo aquele petróleo, com toda aquela riqueza da Venezuela, o povo não podia estar vindo. Eu detesto dizer isso, mas há males que são necessários, pronto, já falei, perdão. Mas eu acredito que agora que já saiu, acho que teria que devolver a Venezuela para uma forma de desenvolvimento sem essa vinculação assistencialista que ele deu para se manter no poder a todo custo. Tá? Mas eu tenho receio realmente da forma que ele ameaça a Dinamarca, as coisas. Eu acho que aí existe esse projeto de poder. Tanto que ele criou aquele, o projeto MAGA dele First. Lá, né? Faça a América forte novamente. American First? América primeiro? América primeiro, mas é o MAGA que é Making America Great novamente. Great Again. Então, esse projeto dele,
Eu acho que é ambicioso demais, ele quer mostrar que os Estados Unidos é o que manda no mundo, ao ponto, e é vaidoso, né? A hora que bota ele ali como presidente, ele sendo vaidoso, a mulher da Corina lá, Maria Corina, disse que ia dar o Nobel da Paz, ele aceita mesmo. Ele é vaidoso. Eu não sei como é que a gente pode chamar isso hoje, mas antigamente lá na Bahia a gente chamava o nome disso aí de porra louquice. Ele é um porra louca, né? Porra louca. Só que tem algum poderio americano lá que dá guarida para isso. Bom, eu queria lhe agradecer muito, tenho medo daquilo que ele está fazendo. Essa Também história de você ter a diplomacia do porrete na mão é um negócio que assusta, que volta aos anos 60, aos anos 50, aos anos 60, isso é pós-guerra. Eu tenho muito medo daquilo que pode ocorrer. Eu sei que hoje não tem mais nenhum louco que tenha coragem de apertar o botão, salvo aquele do cabelinho meio doido, que é lá o coreano. Kim Jong. Mas eu acho que se tivesse alguém com coragem para apertar e tivesse a oportunidade, seria ele e já teria apertado. Eu acho que ninguém mais vai fazer isso. Eu acho que não. Até, veja bem, por que eu acho que não acaba a guerra da Ucrânia lá com a Rússia? Porque eles ficam testando lá. Eu acho que os Estados Unidos está deixando lá testando. Se a Rússia pode invadir a Ucrânia, eu posso invadir a Venezuela. E a China pode invadir Taiwan. Eu acho que invadir não, retomar. Tá? Então, eu não vou me meter no conflito Ucrânia-Rússia, que é um conflito de oligarcas, os super ricos russos que estavam sendo prejudicados pelos super ricos da Ucrânia, daquela região rica de Donbass que está lá. Então eles motivaram isso aqui, e é uma questão que já surgiu enquanto estava tudo bem lá, que o governo da Ucrânia era alinhado com Moscou, perfeito. Olha que saiu lá, que andaram derrubando estátua de sei de quem lá em Kiev, e entrou o comediante lá, o Zelensky, que é um comediante, entrou lá e começou a se alinhar com outros países e tal, aí já parou de defender os interesses, e aí, como no conflito primeiro, já pegaram a Crimeia e vai tentando invadir, falei, essa área sempre foi minha, eu quero ficar agora oficialmente. Se eu pudesse dar um recado para vocês aí em casa, eu diria o seguinte: não deixem de dormir por causa disso, não. Não deixem de dormir também por causa daquilo que vai ocorrer no Brasil esse ano. A esquerda e a direita ficarão polarizados de novo, porque o sistema quer que seja dessa forma. A gente é maior do que isso, e a gente vai passando. Eu já passei por coisa pior do que isso, eu me lembro. A gente tem que acordar, trabalhar. E é isso. Isso é que faz o desenvolvimento. O desenvolvimento é trabalho, não é a política. Deu esquerda, deu direita, essa troca, alternância aí. Se a alternância vai ser com 4, vai ser com 8... Não vai trazer o dinheiro, não vai trazer o dinheiro. Não, agora você vai ter o financiamento sem juro, você não vai pagar mais tributo. Conversa. Olha, entre direita e esquerda, você pode ficar certo o seguinte: quem vai ganhar é o centrão. Sempre foi assim, seguirá sendo assim e dificilmente vai deixar de ser. Obrigado, Gilberto. É um prazer estar aqui. Quando precisar, estou aqui novamente para a gente conversar um pouco mais. Eu gosto desse tipo de conversa aqui com vocês. Principalmente a gente falar a respeito de desenvolvimento é melhor do que falar de crime, de polícia, de feminicídio, de roubo de criança, dessa coisa toda. Eu acho que a gente tem que marcar para o Marcelo vir aqui falar dessa nova ótica de desenvolvimento sustentável, as oportunidades que ele tem muito mais propriedade de falar, das oportunidades que o Rondônia vai ter nessa linha de desenvolvimento sustentável, ou seja, vender, ou seja, precificar essa conservação, essa produção que a gente faz, conservando a biodiversidade da Amazônia, transformar isso num ativo e precificar e vender lá na Europa. Ele tem muita propriedade para falar sobre isso. Pronto. Se você fizer a ponte, fácil. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Gilberto. Até a próxima. Obrigado a você, minha querida Andréa Minuto, que vem aqui toda vez que a gente vai precisar falar com a Fiero, com o Marcelo, com o Gilberto, é sempre André a primeira pessoa. E a última a quem eu faço a referência aqui. Obrigado pela sua presença. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Tem uma figura chamada João Kerd.
João Kerd é um cinegrafista, fotógrafo, e ele andou com todos os governadores aqui de Rondônia. Ele está fazendo o lançamento da sua obra aí, do seu acervo, e eu vou trazê-lo aqui na sexta-feira. Eu queria convidar você para participar aqui comigo. Vai ser muito legal a gente ver aqui Ariquemes nascendo, Vilhena nascendo, aquelas coisas mais antigas, o Jorge Teixeira, o Bengala, enfim, essa turma toda que passou por aqui. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. Fique com Deus, fique na paz. Beijo grande, tchau, tchau.